Olá, meu nome é Débora Azevedo e eu vou lhes apresentar o resumo desta pesquisa. A estabulação contínua representa para os equinos um desafio biológico do ponto de vista comportamental, porque o espaço restrito das baias impede que eles exerçam seu comportamento cinético. Como a ranilha é uma bomba de retorno venoso, existe a hipótese de que esse confinamento possa prejudicar a termorregulação periférica de membros. Nesse sentido, a termografia infravermelha se apresenta como uma ferramenta precisa, não invasiva e que permite a mensuração à distância das suas temperaturas superficiais. Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo verificar, por meio da termografia infravermelha, se a reclusão das baias interfere na temperatura dos membros de equinos e como isso ocorre. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Uso Animal da Universidade de Brasília e contou com 24 equinos da raça brasileira de pismo, machos castrados, que foram subdivididos em dois grupos de 12 animais. O primeiro era o grupo choque, com seus animais mantidos sob estabulação contínua, e o segundo, o RPMON, cujos animais eram manejados em pastagem. Foram realizadas 6 visitas por grupo, e em cada visita nós montávamos a estação meteorológica portátil, pegávamos os animais, escovávamos os membros para remoção da poeira, que é um artefato na imagem térmica, aguardávamos cerca de 10 minutos para que se dissipasse o calor gerado pela escovação e, enfim, captávamos a termografia da face dorsal dos membros dos animais. Nós realizamos 2 testes estatísticos sobre os dados obtidos nessa pesquisa. O primeiro deles foi a análise de medidas repetidas no tempo, seguido de um teste Tuckey, com P menor do que 0,05. E o segundo foi uma análise de regressão, para verificar se a temperatura ambiente interfere na diferença de temperatura entre os membros dos mesmos animais. E aí nós comparamos os membros contralaterais, com a diferença de temperatura calculada a partir da primeira equação, os membros anteriores versus posteriores, com a diferença calculada a partir da segunda equação, e todos os membros com a diferença de temperatura calculada a partir da terceira equação. Umas imagens ilustrativas. Aqui na seção de resultados estão apresentadas 2 tabelas geradas pela análise de regressão, uma para o grupo RPMON, os animais mantidos em pastagens, outra para o grupo choque, os animais estabulados. Eu vou me aprofundar nessa tabela mais na seção da discussão. Apesar do aparente desafio biológico representado pela estabulação com relação à termorregulação periférica, a análise de medidas repetidas no tempo demonstrou que esse desafio biológico é realmente aparente, ele não é real, porque não se observaram diferenças significativas entre as temperaturas dos 2 grupos experimentais. Por outro lado, a análise de regressão nos mostrou para os 2 grupos também que, à medida que a temperatura ambiente se eleva, então, aos 18 graus de temperatura ambiente, nós observamos essas diferenças de temperaturas entre membros, aos 21 graus, essas 24 e 26 graus. À medida que a temperatura ambiente se eleva, reduzem-se as discrepâncias térmicas entre os membros dos mesmos animais. Os senhores reparem que aos 18 graus Celsius não houve diferença de temperatura menor do que 1 grau, e aos 26 graus Celsius, praticamente todas as comparações foram menores do que 1 grau. E isso vale para os 2 grupos. Dessa forma, os nossos achados coincidem com os de Mogg e Pollitt, que verificaram esse mesmo padrão aparentemente fortuito numa faixa de temperatura ambiente entre 18 e 20 graus Celsius, e propuseram, sob a mesma linha de raciocínio de Webon, que sob temperaturas ambientes maiores, essa simetria tenderia a diminuir, como aconteceu na presente pesquisa. Portanto, é possível concluir que o confinamento imposto pelas baias represente uma redução considerável no deslocamento diário dos equinos e que seja um desafio biológico à expressão do seu comportamento natural. Porém, a restrição de movimento não interferiu na termorregulação periférica de membros desses animais. Por outro lado, a temperatura do ar, sim, interferiu nessa função biológica. Gostaria de agradecer à FAP-DF, à Polícia Militar do Distrito Federal e à Universidade de Brasília. Agradeço também aos que assistiram a essa explanação.